Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom. Aqui é o Intercessor Wellington Lucena, trazendo mais um vídeo de edificação para este canal, Intercessor Wellington Lucena. Meus amados irmãos, eu dei um trato no visual, né, para ficar bonitinho aqui, para aparecer na plataforma, né, porque nós que somos servos de Deus, a gente tem que andar conforme a palavra pede, né? Porque nós somos filhos do Altíssimo, então eu vim aqui, né, dar um trato no visu para ficar aqui com vocês e venho trazer uma palavra abençoada, uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem para falar mais a respeito do nosso Mestre, do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, porque é importante a gente conhecê-lo mais, né? Para quem quer se aproximar de Jesus, quanto mais nós sabermos a respeito do Mestre, mais a nossa fé, ela cresce. A nossa fé, ela cresce, meus irmãos. Então, hoje eu vim trazer uma mensagem falando a respeito de Jesus Cristo. Hoje eu vou pegar o Evangelho de Mateus no capítulo 22, no versículo 15 ao 22, que é a questão do tributo. Aqui, ó. Então, meus irmãos, dando uma ajeitada aqui no cabelo, né? É que a gente tem que ter uma autoestima boa, né, pessoal? Então, fala desse jeito assim, ó. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se, e deixando-o, se retiraram. O barulho começou, né, gente? Como sempre, toda vez que eu começo a gravar o vídeo aqui, o barulho aumenta. Coisa impressionante. Meus irmãos, antes de explicar essa passagem, eu tenho que trazer aqui e explicar para vocês como é que era o contexto de Israel na época de Cristo. Nós temos que entender, meus irmãos, que Israel estava sendo governado por Roma. Então, o Império Romano, eles detinham o governo sobre Israel. A nação de Israel, na época de Cristo, estava sendo dominada pelo Império Romano. Então, ali naquela região da Judéia, existia Pôncio Pilatos, né? Então, Pilatos era o governador da região da Judéia. Cristo, ele habitou na região da Galileia. Então, a Galileia é a região norte ali daquela região de Israel. Eram as cidades que estavam mais próximas, Cafarnaum, Caná da Galileia, a própria cidade de Nazaré. Então, ao sul estava a região da Judéia, que pertenciam ali principalmente Israel. Então, Israel estava no sul, na região da Judéia, a qual estava sob o comando de Pilatos. Porém, existia um imperador chamado Tibério. Tibério era o imperador romano, ele se considerava um deus, né? Na época de Cristo. Então, o que aconteceu, meus irmãos? Na época de Jesus, na época que Cristo estava na terra, ali naquela região de Israel, vou explicar para vocês como é que era aquela sociedade israelita, né, dos judeus. Existiam os fariseus. Os fariseus, eles eram homens judeus que pertenciam a uma seita religiosa da mais alta cúpula judaica. Então, eram homens de família rica que estavam ali participantes dessa seita. Eles eram homens altamente religiosos, eles observavam a lei de Moisés. Então, para eles, era muito importante essa questão
da aparência exterior. Eles priorizavam e davam muito crédito a essa santificação da aparência. Então eles eram muito hipócritas. Por quê? Porque o próprio Jesus, como Filho de Deus, sabia o que havia no interior desses homens. Então eles colocavam um jugo pesado sobre as pessoas, só que nem eles mesmos obedeciam. Eram homens que gostavam de mostrar aquela santidade externa através de fazer orações bonitas. Quando jejuavam, falava para todo mundo. Então eles tinham aquela santificação exterior, eles priorizavam muito o exterior, mas interiormente eram podres, eram pessoas que não valiam nada, para vocês entenderem o contexto. Então o interior desses homens eram podres, eram homens que não tinham nenhuma regeneração de caráter, eram maldosos, eram homens que não tinham amor, né? Eles faziam muito isso, essa questão, né, para obedecer até mesmo os seus cargos na época, porque naquela época de Jesus, o ser humano ele não tinha um valor como hoje. As prostitutas eram apedrejadas, os leprosos eram jogados em valas, eles não viviam no meio da sociedade judaica, né? O que acontecia? Tinham outros partidos. Então, além dos fariseus, né, existiam os saduceus e os herodianos. Os fariseus e os herodianos e os saduceus, eles não se davam bem, né? Eram grupos religiosos que não se davam bem. Os fariseus eram da mais alta cúpula judaica, né? Eles observavam a lei de Moisés. Então eles não davam valor ao que Jesus falava, porque Jesus vinha com a mensagem diferente. Jesus vinha com a mensagem que impactava muito aquelas pessoas. Por quê? Porque os fariseus, eles iam muito nessa questão da lei de Moisés. Eles prezavam muito pela lei. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, né? Então tinha essa briga dos saduceus com os fariseus. E também tinham os herodianos, que eles defendiam as ideias do rei Herodes. Naquela época de Jesus, que quando Jesus esteve na terra, então a sociedade era muito hipócrita. Era uma sociedade que tinha um preconceito muito grande, a discriminação era alta. Se a pessoa era leprosa, ela tinha que viver afastada de todos. Ela não tinha nenhum tipo de convívio com os outros tipos de cidadãos. Existiam os publicanos também. Quem eram os publicanos? Publicanos eram cidadãos judeus de Israel que compactuavam com os romanos nessa questão de cobrança de impostos. Então, os publicanos eram mal vistos e traidores aos olhos da população judeia, dos outros judeus israelitas. Por quê? Porque os publicanos, o que eles faziam? Eles trabalhavam para Roma, para o Império Romano, na questão de cobrar impostos, altas cargas de impostos do próprio povo judeu. Então eram pessoas da linhagem judaica que colaboravam com o Império Romano na opressão. E nós sabemos, meus irmãos, que os judeus sempre acreditavam no Messias. Até hoje eles acreditam. Eles não creem que Jesus é o Messias. Eles não creem. Eles acreditam que vai vir o Messias ainda. Só que naquela época, como o Império Romano exercia uma tremenda opressão sobre a nação de Israel, né? Então, o que acontecia com Israel? Os judeus estavam sendo governados pelos romanos, que lhes impunham uma enorme taxa alfandegária de impostos, questão tributária, uma enorme taxa tributária, vamos dizer assim. Então, os judeus pagavam enormes taxas tributárias para o Império Romano. E tinha também essa questão dos imperadores romanos, né, que tinha Pilatos, que era um governador ali naquela região da Judeia de Jerusalém, e tinha também Tibério, que era um imperador romano. Então, aquela região era o quê? Os fariseus, né, eles disfarçadamente, vamos dizer, eles apoiavam o Império Romano. Por quê? Para manter o privilégio da época. Então os fariseus, eles tinham esse pretexto de defender a religião ali entre os romanos, com as leis mosaicas, porém eles
estavam compactuados com o Império Romano. Aí o que aconteceu, meus irmãos? Apareceu um homem simples, né? Apareceu um homem simples, filho de um carpinteiro, que ele começou a propagar uma mensagem diferente. Além de propagar uma mensagem diferente, ele começou a fazer coisas que escandalizaram aquelas pessoas na época. Então, as prostitutas que antes eram mortas por apedrejamento, este homem, né, que é Jesus de Nazaré, começou a fazer o quê? Ele começou a andar com essas mulheres, a andar com as prostitutas, a perdoar pecado. E a ira-se sobre os judeus, principalmente sobre os fariseus, viu, meus irmãos, começaram ainda a aumentar quando ele se declarou filho de Deus. Então, a partir do momento quando Jesus começou a perdoar essas prostitutas, os leprosos, começou a andar com essas pessoas, começou a perdoar os pecados, né, das prostitutas, dos leprosos, a realizar milagres dessas pessoas, então causou muito escândalo naquela região ali de Israel, no território israelense, em cada cidade que Jesus ia, e a fama de Jesus percorria. Então era mais ou menos assim naquela época, né? Os fariseus, eles estavam na alta classe da sociedade, eles não eram homens pobres. A seita dos fariseus, eles defendiam essa questão da religião, só que eles eram homens que estavam num cargo muito alto, eram homens ricos que estavam no cargo mais alto lá da região de Israel, no sentido religioso, né, da cúpula religiosa judaica, e tinha também aqueles imperadores, né, tinha a sociedade romana que a gente olha, então tinha os soldados romanos também. Então, a sociedade, ela era muito fragmentada. Então, quem era pobre, né, aquele pobre lascado. Então, publicano, prostituta, leproso, a ralé era aquela ralé que não podia misturar com gente rica. E essa diferença, essa estratificação social, né, que às vezes a gente hoje olha, né, a questão do nosso contexto, do nosso país, a gente acha que tem desigualdade, realmente tem. Mas naquela época de Israel era pior, gente, era pior. A gente vê essa questão dos samaritanos, então os judeus desprezavam os samaritanos de uma forma muito violenta. Não só os samaritanos, como as prostitutas, né, que eram mortas, eram apedrejadas. Então a vida humana, ela não tinha valor nenhum. Não tinha nenhum valor naquela época. Então o que aconteceu? Apareceu um homem, né, que ele surgiu ali, ele nasceu em Nazaré. Aí, quando ele começou o ministério dele, aos 30 anos, proclamando uma mensagem diferente, uma mensagem revolucionária, falando a respeito do reino de Deus, né, realizando milagres, porque Jesus, meus irmãos, Jesus ele sempre foi inteligente. Então a mensagem de Cristo era uma mensagem de uma inteligência que impactava muitas daquelas pessoas. E o que mais ainda, essas pessoas, elas ficavam admiradas, é porque era um homem simples, um homem pobre, um homem que era carpinteiro, mas as mensagens de Jesus revolucionaram as pessoas naquela época. As mensagens de Jesus Cristo começaram a revolucionar, não só os milagres, né? Então muitos se impactaram com os milagres de Jesus, mas além dos milagres, o próprio Cristo, ele trazia uma mensagem diferente, uma mensagem de misericórdia, uma mensagem de amor, uma mensagem em que ele colocava valor naquelas pessoas que não tinham nenhum crédito na sociedade. Então as prostitutas, elas começaram a ter um olhar diferente através da mensagem de Cristo. Os leprosos, né, aqueles homens que tinham a lepra, quando eles recebiam a cura através do milagre de Jesus, logo eles espalhavam, né, eles recebiam a cura, era perdoado os seus pecados e Jesus lhes obtinha o perdão divino, e eles começavam a proclamar. Então a mensagem de Cristo começou a incomodar os fariseus, os saduceus e os herodianos. Esses três grupos, meus irmãos, eles eram inimigos, eles não se davam, né? Os herodianos, fariseus e saduceus. Porém, por conta de Cristo, do tamanho ódio que eles tinham em relação a Jesus, eles se uniram para combatê-lo e para armar estratégias para matá-lo.
Eu vou ler aqui em Isaías, só para vocês verem o que foi profetizado a respeito do Messias, que é Jesus Cristo. Olha como é que aconteceu com Jesus. Isaías, no capítulo 53, no versículo 2, 3. Aqui, ó, Isaías 53, olha o título: Aparição, as dores e a glória do Messias. Então nos diz assim a palavra, no versículo 2: Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Então Jesus, por ele ser de uma condição muito pobre na época quando ele estava na terra, as pessoas faziam caso dele, né? As pessoas não lhe davam valor porque a origem dele era uma origem humilde, uma origem pobre, era um homem, né, de uma família humilde, um carpinteiro. Porém, ele era desprezado por quê? Não é por questão da beleza, fisionomia, não. Porque a palavra em nenhum momento nos diz que ele era um homem feio em relação a isso. Mas é porque ele era um homem humilde e trazia uma mensagem que confrontava aquelas pessoas. Então aquelas pessoas, os fariseus, saduceus e os herodianos, eles davam muito valor à aparência. Eles davam muito valor à aparência. Por isso que eles nunca acreditaram em Jesus. Porque mesmo Jesus trazendo uma mensagem revolucionária, uma mensagem que impactou muitas pessoas na época, né? Que nós sabemos que 2 fariseus, inclusive 2 grandes fariseus, eles escutaram a Jesus, que foi José de Arimateia e Nicodemos. Então, pelo que a gente vê na palavra, daquela cúpula de fariseus, somente 2. Por quê? Porque eles conheciam a palavra. Eles conseguiram ver na pessoa de Jesus que ele era o Cristo, que ele correspondia a todos os sinais na Bíblia. Então, José de Arimateia e Nicodemos foi 2 grandes homens poderosos dos fariseus, daquela cúpula judaica do farisaísmo, que conseguiram reconhecer que Jesus era o Messias. Então, meus irmãos, quando fala que Jesus era desprezado, né, o mais indigno, era por conta disso. Porque ele era um homem de uma linhagem pobre, ele proclamava sobre o reino dele, que era um reino espiritual, e Israel, para fugir do domínio romano, eles estavam aguardando o quê? Eles estavam aguardando um Messias político, um homem que iria libertar Israel da nação, da opressão romana. Então, voltando aqui à questão do tributo. Vamos então destrinchar aqui cada versículo e trazer explicação. Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo 15 ao 22. Deixa o caminhão passar por conta do barulho. Então, meus irmãos, olhem para vocês verem que ensinamento dá para trazer por aqui. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si... Nossa, gente, o barulho tá demais. Eu vou pausar aqui rapidinho. Voltei aqui, meus irmãos. É porque na frente da lavanderia tem um ponto de ônibus. Então, quando o barulho começa, o ônibus escolar estaciona aqui. É complicado. Voltando aqui, eu vou ler então a questão do tributo. Capítulo 22 do Evangelho de Mateus, no versículo 15 ao 22. Nos diz assim. Eu vou destrinchar cada versículo aqui, viu, gente? Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como os surpreenderiam em alguma palavra. Como eu disse para vocês, os fariseus eram os piores inimigos de Cristo, de Jesus. Os fariseus odiavam Jesus por quê? Porque os fariseus perceberam a ameaça que era aquela mensagem que Jesus trazia. Então, eles sentiram-se ameaçados com a mensagem de Jesus e Jesus também sempre os criticava, meus irmãos. Se a gente olhar na palavra, Jesus ele não tinha papa na língua. Toda vez que Jesus encontrava com os fariseus e os fariseus vinham querer testá-lo, né? Porque nós vamos ver daqui a pouco aqui o que esses fariseus fizeram com Jesus. Então Jesus já vinha logo e falava, vocês são hipócritas,
sepulcros caiados, hipócritas, né? Então, os maiores inimigos de Jesus, vamos dizer que foram os fariseus. Os fariseus aqui na palavra foram os piores inimigos de Cristo. Eles odiavam Jesus de qualquer maneira porque eles sentiram-se ameaçados com aquela palavra que Jesus trazia. E Jesus, como filho de Deus, conhecia o interior deles, revelou-lhes como eles eram, né? Homens bonitos por fora, mas por dentro eram podres, eram homens que não havia nenhuma transformação de caráter, de moral. Jesus sabia qual eram os verdadeiros interesses que os fariseus estavam defendendo, que era o interesse de si próprios, né? Eles queriam defender aquele interesse de se manterem nas altas posições ali daquela sociedade, mas eles não estavam preocupados com a salvação de ninguém, apesar que eles conheciam a lei de Moisés. Continuando aqui. E enviaram-lhe mais outro ônibus, gente, só um minuto. É o que eu disse para vocês, meus irmãos, aqui é um ponto de ônibus que tem aqui próximo, em frente aqui da lavanderia, então é toda hora ônibus vindo. Voltando aqui. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Então a gente vê aqui no versículo 16 que os fariseus, eles se uniram com os herodianos para tentarem a Jesus, né? Ou seja, eles eram inimigos, fariseus e herodianos. Porém, os herodianos, né, eles defendiam a questão de Herodes. Era um grupo menor na região de Israel que defendiam a questão de Herodes. Então, os fariseus se juntaram a Herodes, né? Eles chegaram a Jesus, mas estavam armando uma cilada. Então já começaram a quê? Olha como é que Jesus já conhecia o interior deles. Eles chegaram, né? Porque naquela época, o que eles faziam? Os homens, né? Eles se juntavam em meio a um local, tinha aquele monte de homens. Aí eles começaram a debater sobre política, religião, sobre várias coisas. Eles viram a Jesus e fizeram como se fosse um grupo, um bolinho ali de homens, para tentar, através do que Jesus iria falar, vai fazer uma pergunta para ele para tentar sair da boca dele para depois o acusarem. Então a primeira coisa que eles fizeram foram elogiar Jesus, né? Com toda dissimulação. Isso aqui é dissimulação purinha. Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olha a aparência dos homens. Olha para vocês verem aqui agora. Essa pergunta aqui, ela é crucial que eles fizeram para trazer uma condenação sobre Jesus Cristo. Dize-nos, pois, que te parece, é lícito pagar o tributo a César ou não? Meus irmãos, quando a gente faz uma interpretação mais profunda sobre essa pergunta, quando eles perguntaram a Jesus, então os fariseus e herodianos perguntaram a Jesus: Mestre, é lícito pagar o tributo a César ou não? Eles estavam esperando de Jesus que Jesus respondesse sim ou não. Mas se Jesus respondesse sim, Jesus seria comprometido e seria morto. Se Jesus respondesse não, Jesus também correria o risco de ser morto. Eu vou explicar para vocês. Quando eles perguntaram a Jesus: Mestre, é lícito pagar o tributo a César ou não? Se Jesus respondesse sim, Jesus, como os fariseus e os herodianos sabiam que a população israelita, os judeus, principalmente a classe pobre, eles amavam a Jesus. Então Jesus criou muita simpatia, carisma, Jesus criou muita fama entre as pessoas humildes de Israel, entre as pessoas pobres de Israel. Então se Jesus concordasse que seria lícito pagar o tributo a César, aquelas pessoas que o seguiam iriam tomar ódio de Jesus. Então, através daquela pergunta que eles fizeram a Jesus, foi uma pergunta capciosa para tentá-lo comprometer, para tentar comprometer a Jesus. Então, se Jesus falasse assim: sim, é lícito pagar a César, o que aconteceria? Aquelas pessoas, os judeus pobres, marginalizados que seguiam a Jesus, iriam tomar ódio de Jesus Cristo, de Jesus. Por quê? Porque, como eu disse a vocês, Jesus estava trazendo uma mensagem revolucionária, Jesus fazia milagre entre aquelas pessoas humildes de Israel,
Então aquelas pessoas o amavam, aquelas pessoas simples o amavam a Jesus. Então as pessoas que davam mais crédito a Jesus não eram as pessoas que estavam nos altos mais cargos lá da nação de Israel, mas aquelas pessoas que tinham uma condição muito humilde, aquelas pessoas que foram abandonadas. Então as prostitutas, os publicanos, os leprosos, todas essas pessoas que estavam numa condição muito desfavorável lá. Porém, se Jesus respondesse que não era digno pagar o tributo a César, e aqueles monte de homens ali, os herodianos e fariseus que estavam, né? Porque ele não foi só um, ali era uma cúpula de homens, era um bolinho de homens, era um grupo. Então, se Jesus falasse que era lícito, quer dizer, que não era lícito pagar a César, então eles pegavam aquela fala de Jesus e o acusariam, levariam até César e falassem aqui, ó, César, este homem, né, que se diz mestre, está propagando aí que não é lícito pagar o tributo a vossa majestade. Então este homem é contra o Império Romano. Então, para vocês verem como os fariseus eles eram tão cínicos, porque eles, eles discordavam sobre essa questão, eles sabiam que era injusto pagar o tributo a César, mas eles testaram a Jesus para que Jesus falasse, né, que não poderia pagar o tributo a César, os impostos a César, para que através da fala de Jesus ele fosse condenado. Então havia ali uma grande armadilha. Mas olha o que a palavra fala. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, então Jesus já percebeu a maldade naquela pergunta. Disse: por que me experimentais, hipócritas? Então Jesus foi bem direto com os fariseus e com os herodianos. Vocês são hipócritas. Vocês fizeram essa pergunta para mim, não é no sentido que vocês têm dúvidas, vocês querem me testar. Aqui eu estou contextualizando o que Jesus quis dizer. Vocês querem me testar para tentar ou me fazer jogar contra o povo, a qual me ama, a qual me segue, ou então vocês estão tentando me colocar contra o imperador romano, César, para que através da minha fala eu seja condenado. Olha o que Jesus fez, olha que resposta brilhante o Senhor Jesus falou. Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram dinheiro. E ele disse-lhes: de quem é esta efígie, esta inscrição? Disseram a eles: de César. Olha o que Jesus falou, a resposta que... Então, como Jesus sabia da intenção do coração desses homens, Jesus dá uma resposta espetacular aqui, que todos eles ficaram sem graça e não tinham como acusar. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se, deixando e retiraram-se. Essa questão de maravilharam-se não é porque eles adoraram a Jesus, é porque eles viram que através dessa resposta, Jesus conseguiu sair daquela emboscada. Jesus conseguiu sair daquela enrascada, né? Por quê? Porque eles quiseram armar uma armadilha, fizeram uma armadilha para Jesus, tentando pegar. Só que Jesus, né, graças a Deus, Jesus sendo um homem inteligentíssimo, filho de Deus, sabia da intenção do coração dessas pessoas e ele lhes deu a resposta para sair do meio desses acusadores, desses falsos hipócritas. Então, meus irmãos, por isso que é interessante a gente ver na palavra o quão maravilhoso é a gente aprender sobre a vida de Jesus, né? Muitos falam, ou desconsideram a palavra de Cristo falando, Jesus só quer o coração, que Jesus é açougueiro. Não, meus irmãos. Nós, como filhos de Deus, nós devemos aprender a tirar mensagens profundas através das atitudes e do ministério de Cristo. Então, que nós, que hoje proclamamos e defendemos a Jesus, vamos tirar proveito, vamos entender as Escrituras, vamos valorizar a palavra de Deus para que possamos crescer na graça e também no conhecimento. Porque quem ama Jesus e serve verdadeiramente vai fazer tudo isso por amor e falar da palavra do Mestre. Amém, meus irmãos? Fiquem todos com Deus, que o Espírito Santo venha abençoar a vida de cada um. Aqui é o intercessor Wellington Lucena. Amém, meus amados?